tema da nossa mensagem hoje é sobre um camarada baixinho. Você sabe quem é? Todo mundo sabe quem era o baixinho na Bíblia, né? Eu não sei o quanto ele era baixinho, mas ele era baixinho a ponto de ser chamado de baixinho, né? Porque tem pessoas que têm uma estatura baixa, mas não quer dizer que seja baixinho. Mas tem gente que tem uma estatura tão baixa que é a ponto de ser chamado de baixinho. Às vezes, vira até um apelido que é reconhecido. Ah, é lá na casa do baixinho. É verdade? E hoje nós vamos falar sobre o baixinho da Bíblia, que é Zaqueu, sem ofender nenhum baixinho. Certo? A gente tem que falar isso, porque hoje na internet, né, tudo é ofensa, né? Não, calma. Os baixinhos são amados por Deus também, assim como os altinhos também, assim como os gordinhos também, assim como os magrinhos também, como os carecas e os cabeludos, certo? Todo mundo é amado por Deus, glória a Deus. O tema da nossa mensagem hoje é: faça como Zaqueu, aleluia. Não tem nada a ver com aquela música não, irmãos, embora seja o mesmo texto, o mesmo Zaqueu, mas esse título não foi tirado da música, não foi não, mas faça como Zaqueu. Mas a gente vai ver o que a gente tem que fazer como Zaqueu, na verdade. Vamos ler, porque sempre Deus tem uma coisa nova, né? Embora você já conheça esse texto, já tenha lido esse texto, as crianças cantam, Zaqueu era baixinho, né? Mas a gente sempre é surpreendido por Deus, alguma coisa que Deus quer falar. Então vamos lá, Lucas capítulo 19. Lucas 19, versículo 1, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Glória a Deus. Jesus estava passando, entrando em Jericó, ia passando. O texto diz que ali naquela localidade tinha um homem chamado Zaqueu. Tem algumas referências a respeito de Zaqueu. Eu encontro aqui pelo menos 3 referências a respeito de Zaqueu. A primeira referência é que ele era chefe dos publicanos. O que isso quer dizer? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Não é verdade? Os cobradores de impostos. E cobrador de imposto nunca é bem visto. Mesmo porque naquela época, alguns cobradores de impostos, eles cobravam uma taxa extra, né? Aquele negócio que eles cobravam por fora para não deixar ninguém por dentro, aquelas coisas que acontecem aí. E às vezes eles extorquiam dinheiro das pessoas mesmo, até ameaçando. Então, a fama do publicano, o publicano não era muito bem quisto. E ainda mais, eles coletavam imposto para o Império Romano. Então veja bem, eles eram empregados do inimigo. Empregados do inimigo, já pensou nisso? O Império Romano dominava Israel e os publicanos eram aqueles que cobravam impostos para os romanos. Então, de maneira nenhuma eles eram queridos. E a Bíblia diz que Zaqueu era chefe dessa turma, chefe dos publicanos. Ele não era uma pessoa comum, ele não era um cobrador de impostos comum, ele era o chefe. A outra referência que nós vemos aqui é que ele era rico. A Bíblia diz que ele era rico. Zaqueu era rico. Alguma vez você já se sentiu ressentido com algum rico? Você já viu um rico e se sentiu chateado, magoado, triste? Eu já senti, irmãos. Eu acho que todo pobre já sentiu isso alguma vez na vida. Não é verdade? Você olha aquela dificuldade, precisando pagar uma conta de luz,
E você fala assim, meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar a conta de luz. Aí você vê o rico de carrão, passeando, né? Trocou de carro. E aquele negócio, você fala assim, meu Deus do céu. Que injustiça. E às vezes o rico nem é legal. Sabe? É uma pessoa ainda que pisa nos outros. E aí você se sente ressentido. E fala, Deus, como é que pode isso? O camarada nem te teme, o camarada olha, eu acho que é até satanista. E eu que sou teu servo, estou aqui passando essa luta. Sabe, irmãos, a gente tem que ser sincero. Já sentiu isso uma vez? Já sentiu, né? Já questionou, já perguntou por que disso. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu ouvi algo essa semana que me fez pensar. Um pastor, ele também fez uma viagem e viu num lugar muita coisa de riqueza e de luxo. Ele viu uns iates gigantescos, que era coisa que ele nunca tinha visto na vida imaginada. E ele ficou muito irritado com aquilo. Ele falou, que absurdo. Olha quanto dinheiro tem, quantas crianças podiam ser alimentadas com esse dinheiro, podia. E aí, sabe o que ele falou, que Deus falou para ele? Por que você está chateado com os ricos? Isso é absurdo, Senhor. Olha quanta gente, quanto dinheiro que desperdiçado que poderia ajudar. E Deus falou para ele, por que você não se revolta assim quando você vê pobreza? Sabe, a gente se revolta com a riqueza do outro. Mas muitas vezes a gente não se revolta com a pobreza. Porque o grande mal é a pobreza, irmãos. Aquele rico, ele fez alguma coisa para ser rico. Ah, mas pode ter roubado. Pode ter roubado, pode. Mas também pode ter ganhado aquela riqueza honestamente. E a gente não tem que ficar indignado com ele. A gente tem que ficar indignado com a miséria e com a pobreza. Eu não quero que os ricos sejam pobres. Não, de forma nenhuma. Eu quero que os pobres sejam ricos. É isso que eu quero. Eu quero que os pobres sejam enriquecidos. E é interessante porque em Jesus nós somos enriquecidos. A Bíblia diz isso. É que ele se tornou pobre para que nós sejamos ricos. A Bíblia fala isso. Então, essa referência de Zaqueu como rico é para despertar mesmo alguma coisa em nós. Porque isso não está por acaso, não. Isso é para confrontar a nós, porque vai assim, olha só, publicano e rico, no mínimo, ele roubou esse dinheiro. No mínimo, os publicanos faziam isso. Os publicanos faziam isso. Então, no mínimo, Zaqueu deve ter conseguido essa riqueza roubando também. E eu já vi pregadores falando que Zaqueu conseguiu essa riqueza roubando. Mas o texto não diz isso. Só diz aqui que ele era rico. Agora, uma outra coisa também, diz que ele era de pequena estatura. Ele era chefe, ele era rico e ele era baixinho. Eu quero falar aqui hoje porque Zaqueu sofria de 3 tipos de preconceito. O preconceito por ser chefe, e dos publicanos ainda, então ele sofria esse preconceito. Todo chefe é estigmatizado, todo chefe, existem chefes muito ruins, mas existem ótimos chefes, e só sabe a dificuldade de ser chefe quem está na posição de chefe. Muitas vezes numa fábrica ou num trabalho assim, os subordinados reclamam de tudo. Pelo amor de Deus, agora tem que controlar o número de copo que gasta, agora tem que não sei o que, e não sabe que tem um chefe que está ali lutando para continuar pagando eles. Está ali um chefe lutando porque ele, além de ter que pagar os funcionários, ele tem que manter a empresa funcionando, ele tem que pagar um monte de imposto, ele tem que fazer um monte de coisa. Então, chefe sofre preconceito.
certo? A gente acha que só funcionário que sofre preconceito. Não, o chefe também sofre preconceito. É comum juntar todos os funcionários para falar mal de quem? Do chefe. Na rodinha, todo mundo saiu armando para sair, para tomar cerveja, seja lá o que for que vai tomar. Não convida quem? Não convida o chefe. Vou fazer um negocinho lá em casa, vou fazer uma festinha lá em casa, e não sei o que. Silêncio aí, o chefe está vindo. Fala não. Não convida o chefe. O chefe sofre, irmãos, preconceito. Agora, Zaqueu sofria preconceito porque era o chefe. Zaqueu sofria preconceito porque era rico. E Zaqueu sofria preconceito porque era baixinho. Então ele era baixinho, rico e chefe. Que cara chato. Como é que esse cara conseguiu isso? Alguma coisa muito errada ele fez. Porque não tem como esse cara... Sabe, normalmente as pessoas tendem a ter preconceito com pessoas baixinhas, com pessoas gordinhas, com pessoas carecas, com pessoas... Tudo tem preconceito. Se chegar um camarada altão, de terno, com um celularzinho pequeno, quer dizer, agora é grande, não tem que ser grande. Agora é grande, cada hora muda. Uma hora tem que ser pequeno, outra hora tem que ser grande. Com um celular grande, com uma chave balançando, e não sei o quê, com o cabelo bem arrumado, e aquele negócio todo. Rapaz, esse cara, olha, esse cara é bom. Esse cara é bom. Esse aí ele merece o que tem. Esse aí é bom. Chega um baixinho, gordinho. Gente, não sei como é que esse cara é rico, cara. Esse cara não merece, cara. Olha só. Irmãos, estou falando aqui abertamente, porque é assim que as pessoas pensam. Eles olham e falam, você tem cara de pobre. Eles olham e falam assim, isso aí é rico. Simone disse que uma vez foi numa farmácia com a irmã dela e foi comprar não sei o que lá. Aí ela sempre gostou de cuidar bem dos cabelos, né? Agora ela cuida da forma que dá, né? Mas antigamente, quando tinha mais dinheiro, eu sempre gostava de cuidar bem do cabelo. Aí a irmã dela pediu alguma coisa na farmácia. Aí o rapaz falou assim, é X. Aí a irmã falou assim, poxa, tá caro. Aí ele falou assim, pede dinheiro a ela aí, ela tem dinheiro, olha o cabelo dela. Já viu? As pessoas julgam tudo, gente. A gente acha que é só mulher que repara cabelo. Não, ele reparou, olha só, o cabelo dela tem dinheiro, pede para ela. Tudo isso faz parte de preconceito, irmãos. Zaqueu sofria tudo isso. Ser chefe, ser rico e ser baixinho. Ele sofria esse preconceito. Mas, preconceitos à parte, vamos seguir. Versículo 4 diz assim, e correndo adiante, subiu em uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu correu, ele viu que Jesus vinha, ele viu a multidão, viu aquele burburinho, ele correu na frente para subir numa figueira brava. Uma figueira brava, irmãos, é uma árvore que tem espinhos, tá? Não é uma árvore fácil. E não é uma goiabeira que o galho é praticamente elástico, né? E você pode subir sem problema. A goiabeira você sobe, às vezes, até num galho fino, ela não quebra. Mas essa figueira brava, não. Ela é uma árvore desconfortável, uma árvore não boa para se subir. Mas ele subiu numa figueira brava para ver. E aí eu quero te dizer o que nós precisamos fazer como Zaqueu. Esse Zaqueu era um cara, talvez você nunca tenha ouvido isso, talvez você nunca tenha ouvido uma mensagem assim em lugar nenhum. Esse Zaqueu era um cara diferenciado e eu vou mostrar para vocês por que ele era. Vou mostrar para vocês por que Zaqueu era rico e era chefe. Ele não era à toa. Ele não estava ali simplesmente porque ele não venceu pela sua altura, pela sua força. Ele não venceu pela sua aparência. Ele venceu porque ele tinha algo que normalmente as pessoas não têm. Ou você adquire com o tempo, com muito treinamento, mas aquele Zaqueu, ele tinha algo diferente. Primeira coisa é que ele percebeu a oportunidade. Ele percebeu a oportunidade. Muita gente não percebe a oportunidade. Muita gente vê a oportunidade, bate na porta, a pessoa olha e fala assim, é muito difícil. Eu vou deixar passar.
E normalmente dizem que oportunidade é careca e não tem rabo. Então, para segurar é difícil. Então, Zaqueu viu a oportunidade. Ele viu a oportunidade e fez o quê? Correu na frente. Eu vejo muita gente falar assim: estou correndo atrás. Para de correr atrás. Corre na frente. Porque quem corre atrás sempre chega por último. Corre na frente. Ele viu a oportunidade e correu na frente. Por isso que eu digo, faça como Zaqueu. Muita gente ridiculariza Zaqueu, porque Zaqueu, ele era cobrador de imposto. É por isso que você está nessa situação até hoje. Porque você ridiculariza um camarada que era diferenciado. E nós temos que aprender com ele. E não é ridicularizar ele. Ele correu na frente. Ele viu a oportunidade e correu na frente. Não viu dificuldade. Bom, o único lugar que eu tenho para subir aqui, que eu vou ver Jesus passar, é uma figueira brava. Essa árvore não é muito legal, mas eu vou arrumar um jeito de subir nela. Irmãos, às vezes quando a oportunidade vem diante de nós, para a gente pegar aquela oportunidade não é muito fácil. Tem muitas dificuldades ali, mas é a oportunidade. Ou você pega, ou você perde. Imagina Zaqueu vendo a multidão se aproximar, olhando a figueira e fala assim, e de repente a multidão passa, Jesus passa e ele fala, Ele nunca teria ouvido de Jesus o que ele ouviu. Ele nunca teria ouvido. Mas vamos lá, vamos seguir. Ele subiu, versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. Eu lhe pergunto, por que que Jesus olhou para cima? Por que que Jesus olhou para cima? Será que Zaqueu sabia que Jesus ia olhar para cima? Aquele homem baixinho, ele sabia que para se alcançar coisas elevadas, tem que subir acima do nível da multidão. Pela sua estatura, ele estava acostumado a estar abaixo do nível da multidão. E ele sabia que tudo que ele conseguiu na vida, ele teve que sair do nível da multidão e se elevar. Foi por isso que ele subiu. Jesus, que sabe de todas as coisas, e sabia do interior de Zaqueu, melhor ainda do que Zaqueu, olhou para cima porque ele é conhecedor de tudo. E sabia que aquele homem que estava naquela árvore era diferenciado. Porque eu não conheço nenhum outro relato, irmãos, de ninguém que tenha subido na árvore para ver Jesus passar. O que eu quero dizer com isso? Na obra de Deus, na nossa vida, nós precisamos fazer algo diferente do que todo mundo está fazendo. O que todo mundo está fazendo? É difícil. Jesus está até passando aí, gente, mas é difícil, né? Nunca aceite não como resposta. Nunca aceite a dificuldade, nunca aceite, não dá porque não dá. Uma coisa que eu procurei desenvolver na minha vida inteira, nunca dizer não para as coisas que eu não sei fazer. Simone sabe disso. Às vezes eles até me zoam por causa disso. Você sabe isso assim. Cadê? Você sabe fazer isso assim? Cadê? Irmãos,
Muitas coisas eu não sabia fazer, mas depois que vi, falei assim, eu acho que dá para fazer sim. Mas já viu que tem gente que qualquer coisa fala assim, não sei, não sei, não sei, não posso, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Zaqueu não era assim. Ele falou, eu vou ver Jesus passar. Eu vou me colocar acima da multidão. Vou fazer isso porque é a oportunidade que eu tenho. E como ele aproveitou a oportunidade, ele foi contemplado. Jesus olhou para cima. Porque se Jesus olhasse para o lado, ia ver todo mundo, ele estava envolvido pela multidão. Ele teve que olhar para cima. Quando ele olhou para cima, quem ele viu? Zaqueu. E aí, como ele sabe todas as coisas, já falou o nome do homem, Zaqueu. Desce depressa, pode descer depressa porque eu já te vi. Pode descer depressa porque eu já te enxerguei aí. E hoje convém eu estar na sua casa. Convém a quem? A ele, a Jesus? Não, convém a você, Zaqueu. Eu tenho algo para você, porque você mostra algo diferente. Irmãos, eu sei que a graça de Deus é oferecida a todos, mas nem todo mundo aproveita a graça de Deus. Infelizmente. Sabe por quê? Porque parte daquilo que nós temos no coração também. Eu não esqueço uma história que eu ouvi muito tempo. Minha mãe contava algumas histórias assim, aí falava a história do enterro, né, que a pessoa estava quase morrendo e ia enterrar, morrendo de fome. Aí alguém chegava com 1 quilo de arroz para ela e falava assim, eu trouxe um arroz. Aí a pessoa falava assim, está cozido? Não. Então segue o enterro. Tem gente que é assim, né? Está morrendo de fome, mas não está pronto. Então deixa eu morrer. Irmãos, quantas pessoas são assim? Zaqueu era um homem diferente, por isso ele foi visto por Jesus. Hoje me convém estar na tua casa, mas na verdade a bênção era para Zaqueu. E eu creio que hoje Jesus também se coloca assim para muita gente. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos crer, nós vamos dizer, Jesus, eu estou aqui, eu vou subir numa árvore, eu vou acima da multidão, essa multidão que às vezes não quer nada, eu vou me colocar acima da multidão para que Jesus me enxergue, para que algo aconteça na minha vida, ou eu vou continuar com a multidão que não quer nada. A multidão só quer fazer pressão. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A mulher tocou, mas tocou de forma diferente. Jesus falou, quem me tocou? Os discípulos, como assim quem te tocou? A multidão está te apertando. A multidão só faz pressão, irmãos. A multidão fica apertando e fazendo pressão, mas não toca com fé. Aquela mulher tocou de forma diferente, a mesma coisa de Zaqueu. Jesus estava rodeado por uma multidão, a multidão estava só fazendo pressão, mas ele se destacou na multidão. Ele se colocou de uma posição diferente. E é isso que nós precisamos pensar. O que eu posso fazer para me destacar no meio da multidão que não quer nada? A multidão que fala que quer, eu creio que aquela multidão que está atrás de Jesus, Jesus, me faz um milagre, Jesus, cura minha vida, aquela multidão está toda, vocês estão pedindo tudo isso, mas vocês realmente querem alguma coisa mesmo? Aquele homem queria. Jesus falou, e Zaqueu recebeu alegremente na sua casa. Olha o versículo 7, e vendo todos isto, murmuravam. Lembra que eu falei que ele sofria preconceito? Murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Um homem pecador. Irmãos, não era simplesmente porque ele era publicano, não. Era porque ele era baixinho também. E era porque ele era rico. E aí o povo murmurou e falou assim, olha lá, entrou na casa daquele pecador lá. Como é que pode? Esse homem não é um homem santo? Esse aí não diz que é o filho de Deus? Como é que vai entrar na casa de um homem pecador? E hoje nós temos muita gente dizendo assim ainda. Dizendo que se você é um pecador, se você está você não tem direito de receber. Irmãos,
A Bíblia é muito clara que diz que Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio para buscar aquele que se havia perdido. Não são a nossa justiça, não é a nossa justiça que nos coloca em posição de destaque diante de Deus, não. É o quanto nós somos capazes de crer em Jesus é que nos coloca em posição de destaque. Lembra da mulher cananeia? Lembra do centurião? Jesus fala, nem em Israel eu vi fé assim. Eles não se destacaram pela sua capacidade, não, eles se destacaram porque eles creram. Porque eles creram. Então aqui, olha só, um homem pecador, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Você acha mesmo que um ladrão falaria isso? Você acha que um ladrão, alguém que fez... isso aqui é fala, irmãos, de alguém que nunca roubou. Porque se ele tivesse roubado, ele perderia aí pelo menos uns 75% da fortuna dele. Porque ele falou que daria metade do que ele tem aos pobres. Já perdeu 50%. E do que ele roubou, vamos supor aí que os outros 25% seja só de roubo. Ele ia ficar com 25% só da fortuna dele. Tem gente que acha que ele roubou porque ele falou isso. Não, ele está falando isso porque ele não roubou. Se eu defraudei alguém, eu vou devolver quadruplicado. Isso não é fala de quem rouba não, irmãos. Sabe como é que é fala de quem rouba? Olha, eu juro que nunca roubei ninguém. Eu juro que eu nunca roubei. Isso é fala de mentiroso. Agora a pessoa fala, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso aí não é fala de mentiroso, não. Isso é fala de alguém que não roubou. Esse homem era diferenciado. Faça como Zaqueu. Subir numa árvore? Não. Se coloque acima da multidão. Porque a multidão... Sabe o significado da palavra medíocre? A palavra medíocre significa na média. Então, um aluno medíocre é aquele que tira nota na média. Só para passar. Só C. C. Só para passar. Isso é um aluno medíocre. Não que ele não seja capaz de tirar, mas ele fala assim, tá bom, dá para passar. Eu não vou me esforçar mais. Existem pessoas que vivem uma vida medíocre porque, tá bom, só isso, só. Não preciso me esforçar para mais nada. Não preciso fazer mais nada. Tá bom. Isso é ótimo, irmãos. Se a gente não se queixar. Mas se a gente se queixar, então é bom fazer alguma coisa. Porque quem vive na média e está feliz, glória a Deus. Mas quem vive na média e fica se queixando, e tem raiva de gente rica, tem que mudar de vida. Pastor, para mim está ótimo. Eu só queria mesmo ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Era só isso que eu queria. Então, para mim está bom. Amém, glória a Deus. Eu não quero carro, eu não quero viagem, eu não quero iate, eu não quero nada, eu só quero isso aqui. Estou feliz, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Mas se você está lá com a casinha branca lá de varanda e falando que absurdo, olha só, o carro que o cara comprou. Querido, faz alguma coisa e muda de vida. Olha o que Jesus disse, versículo 9. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu quero dizer uma coisa, a salvação é pregada aqui nesse canal, aqui nessa igreja, aqui nós temos pregado a salvação todo dia, mas sabe por que muitas vezes a salvação não é recebida? Porque precisa de pessoas diferentes, diferenciadas, que queiram algo mais na vida.
Tem gente que está muito feliz com as bandejas do mundo. As bandejas do mundo, irmãos, lembra das bandejas de Satanás, como o pessoal costuma falar? Olha as bandejas do mundo. Tem gente que está muito satisfeito com o banquete do mundo. Acha que o banquete do mundo é o máximo, mas esse banquete vai azedar no estômago deles. Esse banquete vai causar muito mal, esse banquete vai levar para a perdição. Então, o que nós pregamos aqui é preciso ser ouvido por pessoas diferenciadas, pessoas que queiram algo além, mudar de vida. Pastor, isso tudo que o senhor está falando aí, isso eu quero isso. Por isso que esse ministério se chama Eu Quero, irmãos. Não é à toa não, tá? Porque não é para quem não quer, é para quem quer. Já reparou como tem em qualquer lugar, em qualquer igreja? Geralmente, quanto maior a igreja, mais tem gente que não quer nada. A verdade é essa. Quanto maior a igreja, mais tem gente que não quer nada. Pastor, o senhor está julgando? Não estou julgando, não. Isso é fato. Eu já fui pastor de uma igreja grande, que tinha muita gente, mas os que trabalhavam mesmo, queriam trabalhar, você contava no dedo. Porque tem gente que não quer se envolver, tem gente que não quer trabalhar, não quer nada mesmo. Quer ir na igreja de vez em quando e acabou. E para lá, já fui pastor de igreja muito tradicional, que tem gente que aparecia uma vez no ano na igreja. Só num dia especial, não aparecia. O ano inteiro não aparecia na igreja. Aí naquele dia ele aparecia. Aquela cara, amém, glória a Deus. Está ótimo para ele. Então eu não estou falando, tem isso sim, gente que não quer nada com Deus. Mas a palavra, o evangelho é para aqueles que realmente querem. Zaqueu queria. E Jesus falou, hoje chegou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Eu tenho falado para vocês, irmãos, nós somos filhos de Abraão. Nós recebemos a promessa através de Jesus Cristo. Você está aqui porque você quer alguma coisa. Você está aqui não é porque você, não quero nada. Não, você quer alguma coisa, você quer uma mudança. Você quer algo, uma transformação do Evangelho. Glória a Deus por isso. É porque essa transformação que nós estamos pregando, essa transformação, sabe, eu digo para as pessoas que estão em casa, estão assistindo, que ainda não tomaram uma decisão por Jesus. Você precisa tomar uma decisão por Jesus. Mesmo que você esteja longe, você não possa vir aqui, mas tome uma decisão por Jesus. Fala assim, olha, de hoje em diante eu vou me tornar um crente de verdade. Isso aconteceu na minha vida. E aconteceu na vida de cada um dos irmãos aqui. Não é verdade? De hoje em diante eu vou tomar, porque é isso que faz a grande diferença, a decisão que a gente toma de crer em Jesus e de falar, a partir de hoje eu me vejo como um crente. Eu me vejo como um crente em Cristo Jesus. Eu me enxergo como um salvo. Eu me enxergo como alguém que nasceu de novo. Hoje eu tomo essa decisão. Um dia eu precisei tomar essa decisão. Eu tinha meus 15 anos de idade. Estava na igreja umas 3 semanas. E eu fui a um casamento, irmãos. E nesse casamento tinha de tudo. Batida, bebida e tinha de tudo. E um garoto de 15 anos, estava doido para namorar. Estava doido naquele negócio, aí eu fui para o casamento, mas no dia seguinte de manhã, eu sentei na cama para amarrar o meu tênis, e veio um pensamento no meu coração, e eu tenho certeza que não foi de mim mesmo, mas foi o Espírito Santo. E o pensamento que o Espírito Santo colocou no meu coração foi, se eu vou me tornar um crente, tem que ser para valer. Naquele dia eu tomei a minha decisão. Eu não fui à frente, o pastor fez apelo e eu fui de mão levantada. Não fui, eu não tive isso. Mas foi naquele dia de manhã, aquele domingo de manhã, que eu estava na minha cama, ali me arrumando, e veio aquilo na minha mente, eu falei assim, hoje eu tomo essa decisão e hoje eu vou ser um crente de verdade. Já fazem 33 anos, irmãos, a idade de Cristo. 33 anos. E que eu tomei essa decisão, e olha, nunca me arrependi dessa decisão. Você não fica pensando, não, assim no mundo, não, eu não penso no mundo, não. Eu posso pensar muitas coisas, mas largar Jesus nunca me passou pela cabeça, nunca. Então, essa decisão é a decisão mais importante que todos precisam tomar.
Não adie isso não. Tem gente que está assistindo aí na internet e que ainda não tomou essa decisão. Eu gosto da palavra, eu gosto da oração do pastor, mas você não pode viver a vida inteira só disso não. Você tem que tomar uma decisão e falar assim, a partir de hoje eu vou me tornar um crente. Se você não pode vir aqui porque está distante, vai numa igreja perto daí de você. Pastor, mas eu queria ser batizado pelo Senhor. Não tem problema não, vem aqui que eu te batizo. Não tem problema. Se você está aqui na cidade, então vem logo para a igreja, gente. Eu quero ser dessa igreja, então vem, está aqui, está aberto. Então, em nome de Jesus, toma essa decisão. Seja como Zaqueu, não fique esperando a multidão passar e vendo a multidão passar e perder a oportunidade. Jesus está aqui agora. Jesus está aqui agora. Ele está oferecendo a graça dele agora. A Bíblia fala do dia que se chama hoje, não é amanhã, não é mês que vem, não é ano que vem não, é o dia que chama hoje, é agora. Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração, é hoje. Se você ouviu a voz do Senhor, essa é a voz que está te chamando para a salvação, então diga sim ao Senhor. Tem uma música que eu gosto, que eu tenho ouvido e ouvi muito no hospital quando eu estava internado, a música fala assim, que eu vou dizer sim. Eu vou dizer sim. Eu não vou ter medo de dizer sim do que esse sim me traz. Eu sei que o Senhor quer ouvir o meu sim e me guiar mais além. E eu apenas vou dizer sim, sim, Senhor. Sim, Senhor. A minha vida é tua. E ele diz mais assim, e há paz quando eu digo sim. Eu posso não estar vendo agora, mas o Senhor está fazendo o melhor. Então, se eu disser sim, se eu obedecer ao chamado, eu vou ter uma resposta. E não vai ter mais atraso. Não tem mais atraso. Então eu digo sim, Senhor. Sim, Senhor. A minha vida é tua. Aleluia. A minha vida é tua. Diga sim agora a Jesus. Diga, Senhor, a minha vida é tua. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.